E fala aí pessoal, ligado aqui no Storyverse, né gente? Hoje trazendo mais um vídeo pra vocês, mais um vídeo de Scooby-Doo, mas dessa vez um vídeo pra mim de um filme animado muito especial, que é o primeiro filme animado do Scooby-Doo, que é esse aqui, né? Scooby-Doo na Ilha dos Então Zumbis. vou soltar a vinheta e já vamos começar, beleza? Bora lá então, vai! Então gente, hoje, no nosso... É o primeiro vídeo do Estouro Filmes, né? Com o nome do título Estouro Filmes, né? Vai ser o primeiro, vai ser esse, né? E nada melhor do que começar com o primeiro filme animado de Scooby-Doo, né? Que é Scooby-Doo na Ilha dos Zumbis, né, gente? Um grande clássico, né? Foi lançado em fevereiro, né? 20 de fevereiro. É isso mesmo? É 22. Tem dias. Aqui também aqui tem duas informações diferentes, tá? Num lugar tá falando que foi lançado no dia 22 de setembro de 1998 e outro lugar tá falando que foi em fevereiro de 1998. Então, eu não sei qual que tá correto, mas eu acho que muito provavelmente é em setembro, porque é o que tá dizendo também aqui, principalmente no Google, né? Então, vamos lá. Esse filme, né, ele foi o primeiro filme animado do Scooby-Doo, primeiro, depois de muito tempo que o Scooby-Doo, né, gente, como a gente sabe, Scooby-Doo tá por aí há muitos anos, né? Então, esses filmes animados que vieram um tempo depois, eles vieram pra ser algo diferente do que a gente tava acostumado com o Scooby-Doo, né? Esse filme foi dirigido pelo diretor Jim Stertrum, Kazumi Fukushima e Hiroshima Ayoma, que tá aqui. E, claro, né, pela produção pela Hanna-Barbera com a Warner Bros, né, e com a Warner Bros Animation, né, que é a detetora dos direitos do Scooby-Doo hoje em dia, né. Então, né, esse filme, gente, pra mim é um filme muito especial, porque é um filme que fez parte da minha infância. Só pra vocês terem uma noção, eu acho que se eu achar a imagem eu vou colocar aqui, porque eu não tenho mais hoje em dia. Eu tinha o DVD desse filme que o DVD era, os dois lados dele eram o laser do disco, né? Não tinha a capa na frente do CD. Você podia assistir o filme colocando ele dos dois lados que ia dar tudo certo. Mas eu, sinceramente, quando eu era pequeno, eu sempre fazia isso. Eu não sei porque era uma mania minha. Eu assistia de um lado, depois outra vez que eu assistia, eu colocava do outro lado. Era um negócio que eu fazia quando eu era menor, mas isso não é muito relevante. Mas eu quero explicar o porquê que eu escolhi falar desse filme, né? Porque acho que muita gente pode perguntar: por que você escolheu trazer o filme animado e, por exemplo, não trazer os filmes live actions que teve, né? Pelo menos os dois primeiros, que são os melhores do Scooby-Doo, né? Que são aqueles que tiveram roteiros do James Gunn, né? Então, eu vou trazer mais pra frente falando sobre esses filmes, mas eu quis trazer falando do primeiro filme animado porque ele é muito especial. Principalmente porque os filmes do James Gunn, eles beberam muito dessa fonte, desses primeiros filmes animados, gente. E eu vou explicar o porquê. Os filmes, como eu falei, Scooby-Doo naquela época, né, em 1998, já tava meio que... Bom, ele já tinha dado tudo que tinha que dar, né? Ele era uma fórmula que tinha sido repetida várias e várias vezes durante os anos, né? Desde o lançamento dele até aquele ano, todo mundo já sabia as tramas de Scooby-Doo. Eles iam para um lugar, investigavam alguma coisa, desmascaravam o vilão e partia para a próxima e acontecia tudo de novo, né? Então, esse filme ele veio para mudar o status quo do Scooby-Doo nesse caso, né? Então, aqui a gente já vê uma turma um pouco mais velha. A Daphne tá trabalhando como jornalista, né? Ela tem um programa de TV chamado Daphne Blake Costa a Costa, né? Com o Fred como seu produtor e cameraman. E eu achei isso muito legal, porque mostra uma evolução dos personagens em questão de, finalmente, eles não são só os adolescentes que estão vagando pelos Estados Unidos resolvendo mistérios. Não, agora eles estabilizaram, cada um se estabilizou. Mas no começo do filme tem ainda um mistério, né? Aparece meio que introdução de um monstro que caçaram, se eu não me engano, acho que era o monstro da Lagoa Negra, que era o nome daquele lá. Eu não lembro agora direito se era esse mesmo nome.
Mas é bem interessante nesses pontos, né? Porque daí a gente vê que se passaram um tempo e daí a Daphne fala que desvendar os mistérios era algo. Eram coisas legais, mas ela ficou chateada por sempre serem caras maus de máscara. Nunca era nada algo muito surreal, né? E o programa dela, agora, o Daphne Blake Costa Costa, que era o nome do programa dela, tava querendo fazer uma nova forma. Ela queria achar um mistério real. E com isso, a apresentadora que entrevistou ela quando ela falou que ela ia fazer isso, que se chama Chris, ela tinha falado: uma pena que a turma não vai se reunir, né? E daí isso que eu falo, que esse filme fez o James Gunn beber muito disso pros filmes dele, né, pros filmes live action que veio uns anos depois, né, Scooby-Doo 1 e Scooby-Doo 2, principalmente Scooby-Doo 1, porque a turma já não tá mais junto nessa animação, cada um tá trabalhando diferente. A Daphne e o Fred estão juntos trabalhando na TV, a Velma tem uma biblioteca agora que ela vende mistérios, né, uma biblioteca de livros de mistérios que ela vende. O Salsicha e o Scooby estão trabalhando na alfândega do aeroporto, e daí, com isso, depois que a Daphne fala que tá com saudade deles, que o Fred tem a brilhante ideia de chamar todo mundo. E vem momentos ótimos, porque a Velma, no momento que o Fred liga, ela tinha acabado de falar: resolver mistérios era muito mais divertido que vendê-los. E daí o Fred chamou ela. E daí a gente tem, em seguida, o Salsicha e Scooby devorando completamente o contrabando da alfândega de comida e sendo despedidos. E o Fred liga no momento e eles falam que: ai, você ligou num ótimo momento, a gente tava pensando em tirar umas férias, sendo que eles acabaram de ser demitidos. Então, tipo, a turma tá completamente igual ao que eles sempre foram, só que agora mais velhos. E é muito divertido ver como afetou de fato algumas coisas deles. E depois que o Fred surpreende a Daphne com a turma toda reunida no filme, a gente tem a revelação da nova máquina de mistério, que na verdade é a van do trabalho deles, que agora é uma van que tem computador, tem satélite, tem um monte de coisa pro programa deles. Mas esse filme, eu já vou dizendo aqui, gente, se vocês querem ver mais desse negócio, só fiquem sabendo que esse é o único filme que vai ter esse negócio do programa de TV, porque os próximos filmes seguintes eles meio que abandonaram esse negócio, mas nesse primeiro filme teve. E daí tem uma montagem muito legal deles resolvendo vários outros mistérios, tentando achar mistérios reais, e é bem divertido. Mas daí eles chegam em Nova Orleans, né? Que daí tem os pântanos, tem a comida, né? O Salsicha e o Scooby viciados em pimenta nesse filme, eles estão muito viciados em pimenta nesse filme. E daí eles encontram uma garota chamada Lena Dupper, que apareceu aqui, né? Aparecendo aqui. Ela leva eles até a ilha Moonscar, né? Que é uma ilha que dizem que está assombrada, muitas coisas. Então é bem interessante, porque dessa vez tem de fato um mistério que parece que vai ser muito previsível do que a gente já sabe, né? Que, tipo, em algum momento alguém vai se revelar e a gente sabe que tudo é mentira, os fantasmas é alguém fantasiado, alguém querendo. Tanto que no filme eles fazem várias vezes essa piada. É alguém que tava atrás do tesouro do pirata Morgan Muscar que tava na ilha, que muita gente não sabia o porquê, mas tava lá. Daí lá a gente conhece também a senhorita Simone Lenoir, que é a dona da única casa daquela ilha. A gente tem o Jax, que é o barqueiro, né? Que ele é o cara que cuida da balsa, que leva o pessoal da ilha pra cidade, né? Então ele tem ali. A gente também tem o Ben Neville, que é que até o momento a gente vê que é o jardineiro da casa. E nesse filme começa a piada com o Scooby, que percorreu por toda a franquia dessa parte de filmes ali, que teve no total, acho que foram 5 filmes no total, que foi a piada do Scooby-Doo. Sempre quando as pessoas falavam que ele era um cachorro, ele levantava e perguntava: cachorro onde? Essa piada ficou por muito tempo nesses filmes.
E uma coisa que muita gente não sabe, mas todos os filmes atuais de Scooby-Doo, eles estão conectados com esse universo principal, né, desse primeiro filme. Todos eles são meio que interligados. Mas, ultimamente, esses filmes têm ficado ruins, principalmente pela personalidade dos personagens, que foi mudada completamente. A Velma é a personagem mais insuportável desses novos filmes. Mas isso eu deixo pra outra hora pra falar com vocês, porque aqui eu tô focando de fato no melhor filme animado do Scooby-Doo pra mim, que de fato é esse aqui, porque uns anos depois veio a continuação dele, que é Scooby-Doo de Volta à Ilha dos Zumbis, que estragou completamente esse filme maravilhoso. Não assista, gente, eu finjo que esse filme não existe, porque é um desrespeito com o que eles fazem naquele filme com esse filme aqui, é um desrespeito total. E uma das coisas que é legal do filme, principalmente esse negócio do mistério se desenvolvendo, porque, de fato, acontecem coisas muito surreais que você não sabe explicar. Tem uma hora que a Velma praticamente sai levitando no ar e você não sabe como é que isso tá acontecendo. Aparece uma mensagem na parede da cozinha da senhora Leloir que diz, caiam fora, que ninguém entende. Na hora que o Fred vai rever a filmagem que ele fez da escrita sendo feita, ele vê o fantasma do Morgan Muscar escrevendo isso. E é muito legal, porque, cara, mostrou mesmo que, de fato, algo muito mais sobrenatural tá acontecendo sem explicação, porque não tem uma explicação lógica pelo que aconteceu ali, da Velma literalmente ter começado a levitar do nada, e depois, principalmente, de uma mensagem ter sido escrita do nada. Então, tipo, você fica pilhado, porque você não sabe direito se é real, se é alguém manipulando alguma coisa, porque não tem sentido como aquilo foi escrito. Mas depois, mais tarde, a gente tem o primeiro vislumbre de um zumbi nesse filme, que é o próprio Morgan Muscar nascendo, que o Salsicha e o Scooby foi atrás dos gatos da senhora Leloir, porque ela tem... Nossa, a ilha tá cheia de gatos, e o Scooby corre atrás dos gatos feito um maluco. O Salsicha vai atrás dele, mas ele para pra colher algumas pimentas, porque a senhora Leloir ela tem uma plantação de pimentas, das melhores pimentas de Nova Orleans, e o Salsicha decidiu parar pra pegar algumas. E daí eles caem num buraco. E quando eles caem no buraco, a gente vê uma tempestade se formando num ar muito estranha. E daí o espírito, o zumbi do Morgan Muscar se materializa e tenta ir atrás deles. O Salsicha sobe no Scooby pra fugir, depois puxa o Scooby pra cima. É muito legal ver, porque esse foi o primeiro vislumbre de fato que esse filme não tem nada a ver com as coisas que a gente já tinha visto de Scooby-Doo. E com isso tudo, vai rolando mais pra frente, eles vão ali, e daí todo esse filme se passa em uma noite, gente, pra deixar bem claro, tudo se passa em uma noite só. Então, durante a noite, depois do jantar, o Salsicha e o Scooby saem, a senhora Leloir não quer que o Scooby coma dentro da casa, então o Salsicha e o Scooby vão comer na máquina de mistério, a nova máquina de mistério, e daí os gatos estão observando eles, e daí o Salsicha decide ir pra mais longe, né, e lá eles comem um monte de pimenta, lá, e daí eles saem correndo e vão beber água no lago lá, que tá lá no... E daí de novo aquela tempestade surge no ar, desce na água, e daí começa toda a loucura do filme, que daí é uma maravilha, porque... Daí o nome, A Ilha dos Zumbis, porque daí de fato é um monte de zumbi aparecendo, mas daí você vê uma coisa interessante nesses zumbis, porque cada um tá com uma roupa diferente, tem alguns da guerra, né, guerra civil, tem outros que parecem ser turistas, então tipo, é meio estranho, tem algumas coisas meio estranhas que você vai pegando durante a trama. Mas então você ainda não sabe quem é quem ali, né? E daí e o Salsicha e o Scooby gritam tanto que até a turma conseguiu escutar, e eles vão atrás deles, deixando a senhora Leloir e a Lena na casa da senhora Leloir, e vão indo pelo mato. Lá no mato eles também encontram o jardineiro que tava suspeitamente investigando alguma coisa que ninguém sabe o que é. Ele tava checando alguma coisa. O jardineiro, na verdade, é um dos personagens que é até bem suspeito na hora. E você fica, né? Aqueles negócios, né? Vão te dando vários suspeitos e você vai tentando entender o que tá acontecendo. E depois que a Daphne e o Fred encontram o Salsicha e o Scooby, a Daphne dá um golpe num zumbis. E o Fred tenta tirar a máscara, porque ele acha que é uma máscara. Só que daí eles tiram a cabeça do zumbi e eles ficam tacando de um lado pra outro. É muito engraçado essa cena.
E depois disso, de fato que começa a aparecer um monte de zumbi de novo. A Daphne, o Fred e a Velma com o detetive, eles correm pra um lado, o Salsicha e o Scooby correm pra outro, e daí começa a cena que eu mais adoro nesse filme, que é a perseguição com uma trilha sonora eu acho que eu consigo colocar uma parte dela modificada aqui pra vocês verem, né, um pouquinho, que é a trilha sonora da música It's Terror Time Again, que pra mim é a música que ganhou pra mim esse filme. Eu adoro a hora que ela começa a tocar nesse filme, porque eu acho muito legal que é aquela cena de Scooby-Doo, eles fugindo com uma música, e It's Terror Time Again, It's Terror Time Again, é muito boa, é muito legal. É uma música que eu adorei. Ela toca nessa parte e nos créditos do filme. Ela é uma música muito boa. E é muito legal. Ela combina com a cena, porque é a hora do terror novamente. E é muito bom. Que é a tradução, né? A hora do terror novamente. É muito bom, gente, porque é uma música que representa uma parte do Scooby-Doo, mas deixa aquela parte muito animada. E esse filme é muito legal, porque... e daí você quer saber o porquê que existem zumbis de verdade ali. Você não sabe o que é. Você tá ali na cabeça, nossa, o que tá acontecendo? São zumbis mesmo? Tem fantasmas mesmo nisso. E daí, depois que o Salsicha e o Scooby entram numa caverna, eles acham bonecos que parecem com a turma, e daí eles começam a brincar com os bonecos, e a gente vê que são bonecos de feitiçaria, né? Que eles têm panos dos personagens pra controlar. E daí, depois de um tempo, a turma se reencontra de novo, e eles vão pra casa, e daí e daí a Lena fala que os zumbis entraram e levaram a senhora lá pra um túnel. Mas daí a gente vê que a Velma é inteligente pra caramba, porque quando eles chegam no final do túnel, ela fala: não tem marca de arrasto aqui não, minha filha, parece que ela só veio andando até aqui. E daí a Lena e a senhora Lular se mostram, de fato, as vilãs da história toda. Morgan Muscar, há muitos anos atrás, invadiu a ilha e matou os habitantes da ilha. E a Helena e a senhora Luar fizeram um pacto com o Deus Gato. E cada lua cheia elas tinham que fazer um sacrifício. E uma maldição se jogou a elas. Elas viraram monstros gatos de verdade. E aquele barqueiro, gente boa do começo do filme, que é o Jax, também, ele só queria, na verdade, vida eterna, e entrou no meio dessa só pra ganhar vida eterna. Os Salsicha e o Scooby fogem deles. Eles entram lá na caverna de novo, e elas quase sugam a energia do Salsicha e do Scooby, mas eles conseguem meio que... Os zumbis conseguem defender os protagonistas, né? A Daphne, o Salsicha, o Fred, o Scooby, a Velma, eles são defendidos pelos zumbis, porque os zumbis, na verdade, olha o plot, os zumbis não são maus, eles são pessoas que foram atraídos... Bom, tirando os piratas que mataram as pessoas, que foram os primeiros zumbis, né? E um pouco das pessoas da Guerra Civil, né? Os zumbis, eles são pessoas que foram atraídos pra ilha e foram mortos pela Senhora do Luar. E quando elas não conseguiram fechar, elas basicamente viraram pó. E, gente, é nisso que eu adoro nesse filme, porque ele é real, ele tem essa base real. E dá pra ver que o James Gunn, ele pegou bastante coisa desses filmes, porque tem até uma cena do Scooby-Doo 2, onde ele também ajudou no roteiro, que é uma cena muito parecida que teve no filme O Fantasma da Bruxa, que eu vou falar também mais pra frente. Mais um outro vídeo eu vou fazer também desse filme, porque são os meus 2 filmes favoritos dessa época. E eu acho muito legal isso. Esse filme foi o segundo, O Fantasma da Bruxa foi o segundo filme dessa leva de filmes mais realistas de monstros do Scooby-Doo. Então é muito legal ver como o desfecho foi dessa história, porque... E a Velma até fala, né? As pessoas não vão acreditar na gente, mas daí aí é que a gente descobre que o Ben, né? O Beneville, né? O jardineiro, na verdade, era um detetive da polícia. E ele meio que vai ajudar, mas... Vamos ser sensatos, né? Eles vão ser taxados meio de doidos por causa disso. Porque as provas também, porque, como eu falei, a Daphne e o Fred, eles estavam gravando o programa, mas as provas de que aquilo era real acabaram se perdendo na areia movediça, porque o Fred, sem querer, derrubou a câmera que ele tinha na areia e a câmera foi embora com as provas, né? Então, basicamente, não tem como provar de fato que existiu zumbis, existiu fantasmas, existiu monstros gatos. E o filme acaba de uma forma tão legal, que é o Salsicha Scooby com mais pimenta e um monte de gatos olhando pro Scooby, e ele ficando assustado, não sabendo o que ia acontecer. Mas, gente, é sério,
Scooby-Doo, A Ilha dos Zumbis é um filme incrível. É o filme do Scooby-Doo que, pra mim, fez muita parte da minha infância. Depois desse filme, né, eles meio que diminuíram um pouco o terror dele, porque os pais acharam que... Os pais começaram a reclamar que esse filme foi muito assustador pros filhos na época. E depois o tom dos outros filmes, eles foram mudando, mas ainda tendo essas criaturas reais neles. Mas foram diminuindo em questão de medo, né? Não teve tanto quanto esse primeiro filme. A não ser também uma cena bem tenebrosa do filme da Fantasma da Bruxa, mas eu vou falar isso mais quando eu for falar do filme de fato, né? Que teve uma cena que é bem perturbadora também, porque é uma cena forte no final do filme que eu vou falar quando chegar a vez dele, eu vou falar certinho. Scooby-Doo, A Ilha dos Zumbis é um filme muito divertido. Ele muda completamente o status quo do Scooby-Doo, como a gente conhece, e faz isso muito bem. É muito divertido de assistir. A música, pra mim, é a melhor música de todas. É claro, é a música da abertura de Scooby-Doo, que aparece no começo do filme, que é uma versão meio modificada pro filme. Que mostra vários detalhes clássicos da turma, mas eu também adoro, como eu falei, a minha música favorita de todas é It's Terror Time Again, que é a minha música favorita desse filme. Eu adoro, toda vez que eu assisto o filme eu começo a cantar junto, porque eu amo essa música. It's Terror Time Again pra mim é uma das melhores músicas desse filme. Ele tem várias trilhas sonoras muito boas, mas It's Terror Time Again pra mim é a melhor de todas. Então, e daí com isso, gente, pra mim, esse filme... pra mim, de Scooby-Doo, ele pra mim é perfeito. Eu adoro esse filme. Ele tem suas falhas, mas... eu não me importo tanto com essas falhas. Pra mim, em questão, tipo assim, de filme, pra mim ele é muito bom. Eu adoro ele. E nesse filme eu deixo uma animação com nota 10, porque depois dos outros filmes eles foram decaindo um pouquinho em algumas coisas, mas esse primeiro filme pra mim fica com um 10 redondinho e eu fecho no 10, gente. Pra mim, Scooby-Doo, A Ilha dos Zumbis fica com 10. E é isso aí, gente. Eu sei que é uma análise meio que eu falo um pouco mais do filme, falando minhas coisas, mas eu adorei como esse filme foi construído. A estrutura dele é bem diferente do que a gente tá acostumado de Scooby-Doo. Ele tem muitos pontos positivos. Pontos negativos dele, às vezes, também é a animação, mas pra mim ele fica muito num 10, porque ele é um clássico pra mim, eu amo ele. E nada vai tirar ele do top 1 das animações pra mim do Scooby-Doo. Mas é isso aí, gente. Eu espero mesmo que vocês tenham gostado desse vídeo. Mais um vídeo onde eu dou a minha análise, minhas bases positivas pra esse filme, no caso, né? Trazendo esses pontos de Scooby-Doo que são muito bons. Eu espero mesmo que vocês tenham gostado, que tenham se divertido assistindo esse filme. Não se esqueçam de... Então, com isso, gente, eu peço, não se esqueçam de se inscrever, deixar o like, ativar o sininho das notificações pra não perder quando sair vídeo novo aí do canal. Não se esqueça de olhar a nossa descrição, que terá o meu multiverso do estouro, né? Que tem ali tem as nossas redes sociais, o Minha Terra 4, que é lá no Discord. Pra quem não recebe notificação aqui do YouTube, né, gente? Entre na nossa Terra 4 no Discord, porque lá avisa quando saem os vídeos aqui do canal e quando eu vou fazer lives lá na roxinha, beleza? Então é isso aí, gente. Espero mesmo que vocês tenham gostado, que tenham se divertido assistindo esse filme. Eu agradeço de novo por estarem apoiando tanto essa grande mudança que eu tive aqui no Estouriverse com os conteúdos. E eu tô muito feliz de ter feito esse vídeo falando um pouco de Scooby-Doo, A Ilha dos Zumbis, que é um filme, pra mim, é um filme excelente. Então é isso aí, gente. Espero mesmo que vocês tenham gostado, que tenham se divertido, e nos vemos na próxima. Até! Fui!